Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskoski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos para a nossa aula 12 do projeto final 2020. Então a gente vai fazer a implementação de uma rede pública com Wi-Fi e câmera de segurança. Então aqui eu estou no meu provedor. E a ideia aqui é que você pegue pelo menos um setor da tua região, pode ser praia, se não tiver praia, pode ser uma praça pública, por exemplo, para implementar uma estrutura que distribui Wi-Fi de graça e câmera também de segurança. Então, eu vou aqui na minha região de Guapé, que é a região 3, onde tem aqui a faixa de praia, e eu vou fazer aqui nessa Rua das Encantadas essa estrutura com Wi-Fi. Então, qual que é a ideia? Basicamente, eu vou pegar aqui já na minha própria estrutura física, que eu tenho aqui o meu splitter. Então, eu vou puxar aqui um link de fibra, e aí vou fazer toda a estrutura para que o pessoal possa acessar. Tem vários jeitos de fazer isso, várias opções, arquiteturas. Eu particularmente eu vou utilizar aqui o 2811, que a gente já vem trabalhando. É claro que eu vou ter que adicionar uns módulos a mais nele, mas de via de regra geral a ideia acaba sendo aí bem simples. Eu vou colocar aqui então o meu 2811, simplesmente para poder criar um cluster, né? Então eu coloquei um equipamento, daí eu vou selecionar ele e aqui em cima mesmo, ó, vou colocar aqui novo cluster. Né? E aí a ideia é que eu possa ter um cenário ali, ele vai ficar posicionado aqui. E aí eu vou puxar desse splitter mesmo, como se fosse um assinante. Claro que vai ser algo diferenciado, né? Um link específico aí da nossa empresa. Então, o que eu vou fazer aqui na sequência. E aí, lembrando aqui, ó, pelo meu planejamento, eu estou no splitter 6, ó. Então, eu tenho as interfaces de 1 a 8 para escolher no splitter 6, já que ele está livre, não tem nenhum assinante por enquanto. Então, lá no meu setor de planejamento, aqui no provedor, ó, eu tinha feito essa tabela aqui embaixo, ó, onde o nome do meu assinante depende da posição que ele é conectado, né? Então, aqui é o splitter 6. E se eu utilizar a última interface, ó, ele vai ser o assinante 48 na VLAN 148, que é o que eu vou fazer agora então. Então ele vai ser o assinante 48 da região 3, mantendo aí o meu planejamento. Então, vamos subir aqui, lá para Guapé, e aqui ele vai ser então região 3, assinante 48. Só vou pôr o nome Wi-Fi aqui, indicando que não é um assinante comum, né? É alguém diferenciado aí na minha rede. Então vou ter aqui o meu 2811. E aí vou colocar aqui um background. Eu já tinha entrado antes lá no Google Maps, eu fui na minha região lá em Pontal do Sul. E aí eu já tinha selecionado lá bem do Google como que seria esse cenário. Então esse background aqui, ó. Então eu fiz duas opções aqui, né? Aqui eu coloquei a rua, de onde vem o meu link. E aí aqui tem um estacionamento, aqui tem a faixa de praia, então a gente vai fazer a nossa infraestrutura aqui. E aqui embaixo também, naquela opção que tem para visualizar, ó, esse é o cenário atual que a gente tem lá. Então é uma rua bem simples aqui, onde o pessoal costuma estacionar para ir para a praia. Reparem que já tem aqui uma estrutura com energia. Então a ideia é como se a gente fosse colocar um totem aqui da empresa, né, divulgando tudo mais. As câmeras de segurança, que amanhã depois até as autoridades podem ter acesso, monitorar o local, e também o nosso equipamento, né? E aí o pessoal na praia pode utilizar o Wi-Fi gratuitamente. Então esse é o objetivo, e vocês devem fazer pelo menos uma região ali no projeto de vocês. Então pode ser praia ou pode ser um lugar público, uma praça também, por exemplo. Então, isso que eu vou fazer aqui na sequência. No 2811. Vamos salvar aqui. E aqui eu também vou ter as câmeras e aí as minhas interfaces Wi-Fi aqui no 2811. Então, lembrando, olha, ele só vem com duas interfaces embutidas nele. E é claro, vou aumentar aqui, então eu vou expandir. Então, vamos maximizar aqui, vou desligar ele. Primeira coisa que vem um link de fibra, né? Então eu vou pegar aqui, ó,
esta minha interface aqui, que é a Wiki 1 Gigabit Ethernet SFP. Eu vou instalar ela aqui no slot 0. E aqui também vou pegar então o último dispositivo aqui, que é justamente o módulo Mini GB, que é o SFP, esse GLC, onde eu recebo aqui a minha interface de fibra. E aí eu tenho que instalar as interfaces Wi-Fi. Então, se vocês olharem aqui, ó, essa AP de ponto de acesso padrão AGB, então essa aqui que eu vou utilizar, e ó, ele vem com duas antenas. Ele até vai mostrar aqui para mim que ele suporta os padrões B e G, que é o que eu vou utilizar, o 2.4 GB. O A eu não vou utilizar por enquanto, né? Seria para uma expansão, por exemplo. Então ele vem com duas antenas e a gente vai trabalhar somente no padrão B aqui. E aí eu vou colocar em 3 slots aqui disponíveis. Então com isso daqui eu vou receber um link de fibra, aí vou distribuir aqui o Wi-Fi e agora eu tenho que colocar as câmeras. Eu também vou colocar neste equipamento e aí eu vou colocar neste módulo aqui que tem Wiki 4 ESW. Ó. Então eu vou colocar ele aqui. Só que para isso, ó, como ele só cabe nessa estrutura menor, eu já ocupei todo o slot. Então eu vou ter que instalar aqui uma interface que suporte esse módulo a mais. Né? Então essa interface maior é essa que começa aqui com NM. Então ele permite eu alocar aí várias estruturas. Então, por exemplo, aqui, ó, esse NM2W, ó, ele vem aqui ele faz uma conversão e aí ele permite eu adicionar mais 2 slots aqui, ó, desse wiki, né, esse menorzinho ali. Então agora sim, né, então eu peguei e coloquei o NM2W aqui e aí eu vou buscar aqui, ó, esse wiki 4 ESW. E aqui vocês vão reparar, ó, que ele serve como 4 portas de switch. Então ele não tem uma capacidade de ser um layer 3, mas essas 4 interfaces ela tem uma VLAN e eu consigo dar IP para ela. Então é isso que eu vou fazer. Vou instalar ela aqui. E aí só para deixar fechado, eu vou pegar essa aqui, o Wiki Cover, para fechar meu equipamento. Então com um equipamento só, eu vou resolver tudo aí pela questão de conectividade, né? Então eu instalei aqui, ó, interface de fibra, né, essa Wiki 1G SFP com o módulozinho de fibra depois. Aí vem as interfaces aqui, ó, wireless, AP, AP, AG e B, as três. E aí eu instalei mais um módulo aqui, que é esse NM2W, né, que ele tem simplesmente a capacidade aqui de colocar mais interfaces WIC. E aí coloquei por último essa 4E-SW, onde eu vou conectar as minhas câmeras. Ó. E aí vou ligar meu equipamento. Então, ó, agora se eu posicionar aqui, vocês vão ver que tem bastante interface, olha só. Né, as .11 Radio ali, elas são as 2.4 GB e também a 5 GB. Então tem 3 interfaces. Aí tem a interface Gigabit 0/0/0, que é a de fibra. E aí as interfaces Fast ali, ó, 1/00, 1/01, 2 e 3, que é onde eu vou conectar as câmeras. Então eu vou começar primeiro por essa conexão aqui de fibra. Ó, então eu vou utilizar aqui a giga 000. Vou voltar aqui e vou conectar no meu split aqui mais próximo, ó, na giga 8. Então simplesmente puxei ali do meu splitter lá para minha Rua das Encantadas, né? E aí chega o link de fibra. Posicionar para cá. Aqui depende de onde você vai posicionar, ele vai mexer ali na saída do cabo. Então vem o meu link de fibra. E aí que vai ser o meu assinante 48 da região 3, né? Mas é um assinante diferenciado que na verdade é um Wi-Fi. Por aqui R3 Wi-Fi. Só para ficar diferenciado aí.
Bom, e aqui, então, isso aqui chega para mim um link de trunk, né? Lembrando que a gente sai lá do provedor com o link de trunk. Nesse link de trunk eu tenho na VLAN 1 o VoIP, na 2 as câmeras, e aí eu tenho dos 101 aos 164 os assinantes. Então a ideia aqui que eu vou, isso aqui vai ser como se fosse um assinante para mim aqui, ó. Então eu vou habilitar a interface, né, lá daquela de trunk a VLAN 148, né, lembrando que esse aqui é o meu assinante 48, devido à posição do splitter, e ele tem que pegar um IP, ó. Então eu vou aqui no meu roteador, CLI, ó, ele está com a configuração de fábrica, vou dar um No, Enable, conft. Antes disso eu vou dar um nome, né? Então R3 assinante 148 ou assinante 48, né? A VLAN 148. Wi-Fi, vamos colocar assim. Então mudou o nome ali. E aí eu vou entrar nessa giga aqui, ó, que é a de fibra 0/0/0. Eu vou dar um no shut nela para ela subir a interface física, né? Só que nessa interface física, quando eu dou um no shut aqui, ó, ele vai, como é um link de trunk, ele vai receber a VLAN nativa. Então se eu pegar e colocar aqui para receber o IP, vai vir um IP na VLAN 1, que é o VoIP. E eu quero, na verdade, na VLAN de dados. Então eu vou fazer um exit. E agora eu vou entrar aqui, ó, na subinterface, ó, giga 0/0/0.148. E aí, ó, como é uma subinterface, ó, primeira coisa que eu vou ter que fazer, ó, encapsulation. E aí vou fazer aqui o .1q. E aí vem a VLAN, que nesse caso é a 148. E agora eu vou receber um IP, como se fosse... Lembra que eu criei lá nas aulas anteriores um link /30 para a VLAN de dados? Ó? Então eu vou colocar agora IP DHCP aqui, ó, que ele vai ter a opção IP address, DHCP, ó, e no shut. Olha, até ele já recebeu, né? Então ele recebeu o endereço 220.61, ó, e máscara 252/30, que é o correto, né? Então, deixa eu dar um end WR aqui, ó. E aí a gente vai conferir. Então, olha, ele acabou de receber já o link lá, ó, na giga 000.148, que é minha subinterface na VLAN 148, ó. 150, 100, 220, 61/30. Então, vamos lá na planilha. Região 3, que é onde ficou alocado aqui o meu Wi-Fi. Assinante 48. Aqui, ó. Está ele aqui, ó. E de fato, ó. 61 que ele tinha que receber e o gateway é o 62. Perfeito aí. Eu vou até anotar aqui, ó. É sempre bom ter essas informações. Wi-Fi, região 3, Rua Encantadas. Está ali no meu mapa. Então, vamos salvar aqui, ó. Então, endereço 61. Inclusive, né, como ao invés de ser um computador do cliente, é um roteador, então ele recebe o IP como se fosse um assinante comum, e ele recebe o gateway, só que o gateway ele monta na rota padrão. Então, olha só, quando eu fiz esse comando aqui, né, IP add DHCP, ó, então ele recebeu o endereço IP, se eu fizer aqui um show IP route, ó, está aqui, ó, gateway 62, ó, e ele montou a rota padrão. Né? Então a conectividade está ok, a gente nem precisou mudar nada no provedor, simplesmente manteve toda a estrutura aí. Então essa é a primeira ideia aí. E aí com este IP/30, né, que eu acabei de receber ali na minha interface, eu vou carregar todos os meus assinantes que vão se conectar ali pela praia. Aí, claro, eu tenho o I/30 é um IP público só, então eu vou ter que fazer um NAT. Como eu sou um provedor, eu vou fazer um CGNAT para os meus assinantes.
Só que eu também vou ter que colocar as câmeras, né? E as câmeras eu não vou colocar no NAT, porque o NAT é mais difícil de acessar, tem que abrir porta. Então eu vou pegar aquele bloco que está reservado lá da estrutura barra 26 e vou utilizar para as câmeras. Então primeiro o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou resolver a questão das câmeras. E aí depois a gente vai se preocupar com os assinantes wireless, tá? Então vamos fazer aqui em duas etapas. Então eu já peguei aqui, ó. Agora eu vou buscar as câmeras, né? Então em End Devices eu vou aqui na casinha aqui em Home. E aí eu vou ter as câmeras aqui, ó. Eu vou instalar aqui 4 câmeras, já que aquela minha placa lá que eu instalei, né? A 4ESW suporta 4. Então eu vou manter ali também. E aí até vou deixar mais organizado aqui, como se fosse um ponto de monitoramento mesmo, assim. Então vamos renomear elas aqui. Esta daqui eu vou chamar de... Vou colocar o nome da rua, né? Encantadas 1. Encantadas 2. Encantadas 3. E Encantadas 4. E aí eu vou interligar elas aqui pelo cabo de rede, ó. Então ela tem a interface FAST. E aqui eu vou conectar, ó, nessa estrutura aqui, ó, que é a 100. Então 101, 102 e aqui a FAST na 103. Se eu colocar o mouse em cima aqui, ó, vocês vão observar que elas estão up, são ali as últimas interfaces antes da VLAN 1, ó. Então elas estão up, reparem que elas não podem receber o IP, que ela está com aquele tracejado ali, ó. Elas estão na VLAN 1. Então ela é uma interface Layer 2, é um módulo especial esse. Eu agrupo aquelas 4 interfaces na VLAN 1, que é a padrão, né? Para manter organizado aqui, eu vou colocá-las na VLAN 2, lembrando que a minha VLAN 2 por padrão no projeto é a estrutura da rede IPCAM. Então é isso que eu vou fazer ali na sequência. E eu vou até começar a anotar aqui, né, esses parâmetros. Então, ó, IPCAM. Vamos colocar aqui primeiro IPCAM. Então eu vou colocar elas na VLAN 2. E aí eu vou ter que dar um IP para essa VLAN 2. Essa interface VLAN 2 ela vai ser o gateway das minhas câmeras. Então tem toda uma sequência ali que eu vou ter que atribuir. Esse IP vai ser público. Então vamos lá, vamos criar aqui a VLAN 2, ó. Vou entrar aqui no meu roteador. Conft interface VLAN 2. Por aqui name IPCAM. Ele não vai permitir, né? Só o description, então. IPCAM. E aí depois eu vou ter que dar um IP na sequência, né? Então, vamos já atribuir isso daqui. E aí eu vou pegar agora aqui, ó, para as câmeras. Lembrando aqui na minha planilha do provedor, ó, esse bloco 31 eu já utilizei ele, né? Então tá anotado aqui, ó. Eu utilizei ele para integrar as minhas redes VoIP, as minhas redes de câmera das regiões, aí as minhas redes de dados e daí na aula passada o SSH. Então ele já está todo ocupado. Então eu vou agora partir para esse bloco aqui, ó, o 32 que ele está livre. Então eu vou pegar e vou criar uma sub-rede para atender essas minhas câmeras. Essa é a ideia que eu vou fazer agora aqui, ó. Então eu vou abrir um espaço aqui na minha planilha e fazer uma nova sub-rede.
Vamos pôr linhas abaixo aqui. Até para manter o padrão, ó, da planilha, eu vou copiar aqui, né? Ctrl C. E Ctrl V. Então aqui ISP02. Deletar isso daqui. E quem que é agora as minhas redes aqui? Então vai ser o 150, 100, 223, 192, ó, barra 26. É claro que eu vou segmentar, porque se eu usar ele do jeito que está, ó, eu teria uma rede única com 62 dispositivos. Eu só tenho 4 câmeras, né? Então eu vou tentar fazer um bom uso desse IP público. Então eu vou mexer nessa máscara, né? Então eu vou deixar anotado aqui, ó, esse é o meu bloco principal, até vou colocar aqui, esse aqui seria do meu bloco 32, né? Deixar bem documentado aqui. E aí a gente vai lá para aquele site fazer o nosso projeto, ó. Então eu vou copiar aqui o endereço. Tá aqui o link também disponível da página e na descrição do vídeo. Então eu vou abrir aqui o site pcalc. E aí vou colocar, ó, este meu endereço é um barra 26. Aí eu posso tentar, ó, se você pensar, eu quero ter o mínimo possível. Se eu fizer um barra 30, eu só tenho 2 dispositivos, não serve, né? Porque aí eu vou ter 4 câmeras, mais a interface VLAN. Então eu vou fazer um barra 29, ó, calcular, ó. Com barra 29, ó, então eu vou transformar essa rede única com 62 dispositivos, ó, em várias redes com 6. E aí atende o meu caso. Então isso aqui já fica interessante, ó. Então eu teria aí 8 subredes, cada uma aqui, ó, com 6 dispositivos, então ao todo daria 48. Então eu vou pegar aqui, ó, esse seria o melhor cenário, né? Porque se você pensar ali, eu vou ter o IP da minha vela 2, que é o primeiro, que vai ser o gateway da minha rede, e aí as 4 câmeras. Então eu vou ter 5 IPs, sobra um disponível ainda, ó. Então esse cenário aqui é o ideal, ó. Então transformar num barra 29 aí. Então vou fazer aqui um Ctrl C, vou lá para minha planilha, fazer aqui um Ctrl V. Deixa eu só ver se eu selecionei tudo ali, sim. Então fazer aqui o Ctrl V para ficar formatado. E aqui a fonte que eu estou trabalhando aqui para manter formatado é a Monospace. Só dar um espaçamento aqui, que daí fica a minha máscara aqui, o barra 29, ó. Então tá aí o meu projeto de subrede para essas câmeras que tem IP público. Então ela vai ser a rede 150.100.223.192/29. E aí a faixa de hosts vai do 193 ao 198. Justamente este cara aqui, ó, que vai ser o meu gateway, né? Então justamente esse aqui que eu vou colocar como gateway aqui, ó, que é a minha VLAN 2, nesse caso aí. Aí as minhas câmeras vão receber IP 193, 194, 95, 96 e 97. Então 150, 100, 223, 198. Então já vou anotar aqui, ó, no Packet Tracer, ó. Então a minha rede PCAM aqui ela vai ter o endereço 150, 100, 223, 192/29. E a minha VLAN 2 vai ter o endereço 150, 100, 223, 198/29. Então isso que eu vou ter aqui disponível ali, ó. 192 e 198 endereço.
E o barra 29, lembrando que ele vai ficar com 248 ali na máscara. Então vou lá no meu roteador agora e já vou fazer essa configuração ali na VLAN, ó. Então estou aqui na interface VLAN 2, ó, e vou colocar aqui IP address 150.100.223.198 e a máscara, ó, espaço 225.225.225.248, que é um barra 29 e no shut. Então entrei na minha VLAN, coloquei aqui uma descrição, dei o IP e exit. Próximo passo, eu preciso criar um DHCP para as minhas câmeras, ó. Então vou criar aqui IP DHCP pool, vou pôr IPCAM, nome da minha rede. Network, meu endereço de rede, 150.100.223, ó, 192, né, que é o que eu anotei aqui, ó, meu endereço de rede, máscara barra 29, 255.255.255.248, o gateway, né, então default router, vai ser a minha própria interface aqui, ó, VLAN 2. Então, 150.100.223.198, ó, que é o endereço que eu dei ali para a interface. E o DNS também igual ao gateway. 198 também. E exit. Quase terminando, né? Agora o que falta ali, ó? Eu criei a VLAN 2, né? Então, se você observar ali, ó, as interfaces estão na VLAN 1, preciso colocar na 2. A VLAN 2 está ali embaixo, ó, ela está down. Então, vou ter que ligar ela, fazer um no shut, né? E ela já está com o IP, ó. Então, vamos lá. Vamos fazer só aqui interface VLAN 2, no shut, para subir ela. Exit. E agora eu vou nas minhas fast ali, ó. Vamos tentar fazer um range que já pega todas elas, que seria da 100 a 103, ó. Então, interface range fast 1/0/1 traço 3 100, isso, traço 3. Ele aceitou, né? Então já estou fazendo o range. Vou pôr aqui uma descrição IPCAM, que tem câmeras. E aí é uma interface layer 2, né? Então, ó, eu dei o IP lá para a VLAN dela e aqui eu preciso associar essas interfaces à VLAN. Gosta e faz um switch, ó. Switch port, modo acesso. E aí vou fazer aqui switch port, acesso, espaço VLAN 2. Ó, VLAN 2 subiu, end e WR aí para salvar. Então aí foi configurada a rede local com as minhas câmeras, que tem IP público ali. Então as interfaces aqui estão até reiniciando. Ó, e repare que agora ali elas estão na VLAN 2. Então logo logo aí as minhas câmeras vão receber o endereço IP. E aí, para finalizar, eu vou ter que registrar a câmera, né? Mas é importante que as câmeras elas estejam se comunicando com o servidor. E aqui eu tenho uma questão de rota que eu vou ter que adicionar, né? Então, olha só, eu vou voltar aqui, ó. Essa rede aqui do assinante 3, ó, quer dizer, a região 3, assinante 48, ela vem aqui pelos splitters e ela está ligada lá no provedor, nesse roteador da região 3, ó. E agora eu preciso apontar, né? Eu preciso dizer, olha, esta rede com o endereço público aqui, ó, que é essa aqui que eu acabei de criar, que tem as câmeras aqui, ó, ela, como que o roteador da região 3 acessa ela? Pelo IP do assinante 48, ó. Então eu vou criar uma rota estática aqui para ela, ó, que é o que está justamente aqui, ó, que é o endereço 61 que ele recebeu, ó. Então o que eu vou fazer aqui?
né, para adicionar essa rota. Vou até deixar já anotado aqui, ó. Eu vou fazer um IP route. Aí o endereço da minha rede aqui, ó, 150.100.223.192, espaço a máscara 248, espaço next hope, ó, que é justamente este endereço IP aqui, ó. 150.100.220.61. 150.100.220.61. Então isso aqui que eu vou ter que fazer, até vou colocar aqui como rota aqui, ó, só para deixar documentado. Então eu preciso criar essa rota estática aí. Lembrando, então, o meu servidor encaminha para o gateway encaminha para esse roteador agora que eu vou criar a rota, ele aponta lá para as minhas câmeras, e lembrando que para ele chegar nas câmeras, ó, ele vai encaminhar aqui, ó, chega o link lá do provedor, joga aqui para o splitter, chegou aqui, ele vai jogar nessa interface de fibra, ó. Essa interface de fibra tem o endereço ali, ó, 150.100.220.61. Por isso que eu fiz um IP route desta rede aqui, ó, pelo endereço 61. Então, isso que eu vou ter que adicionar ali. Até eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou disparar um ping nessa VLAN 2 lá do servidor. Porque minhas câmeras elas precisam pegar e acessar o servidor para se registrar. Então eu já vou deixar lá um ping disparado aqui para a VLAN 2, ó, que é o 223.198. E aí vocês vão ver que quando eu criar as rotas, ele vai responder, que aí é sinal que está tudo ok. Ó. Então eu vou vir aqui no meu servidor, com as câmeras, vou em desktop IP, e aí eu vou fazer aqui, ó, ping traço T, que daí ele fica contínuo, 150.100.223.198, que é justamente lá o endereço da minha VLAN. Então, ó, ele está aparecendo aqui como destino inalcançável. Por que está inalcançável? Uma que ele tenta acessar, ele joga para o gateway, aqui para o multilayer. O multilayer não reconhece essa rota e já dá o retorno. Então eu vou ter que criar no multilayer uma rota dizendo, ó, você manda para o roteador da região 3. E o roteador da região 3 manda para o assinante 48. Então eu preciso criar duas rotas aí, ó. Que é o que eu vou fazer aqui na sequência. Ó. Então primeiro eu vou criar esta rota aqui. Então vou aqui em CLI, enable, conft, ó, IP route, a rede com as minhas câmeras lá, na região de Encantadas, 223.192, a máscara, 255, 255, 255, 248, e o Next Hope, que é justamente o endereço do assinante, então seria o 220.61. Deixa eu só conferir aqui, 223.192, 220.61. 223.192, isso, 220.61. E Enter aí. Fazer um do WR para salvar. Se você olhar no servidor, ele vai continuar dando a resposta, ó, destino inalcançável. Só que agora eu já criei essa rota aqui, ó. Então se vier um pacote aqui, esse roteador, é para a rede 223.192, ele já joga para o assinante 48. Então aqui está certo. O que falta eu resolver aqui agora, ó. Então quando eu tiver um endereço lá para a rede das câmeras, esse multilayer que não tem conectividade direta, ó, ele tem a opção de jogar o pacote para fora, que não é o caso, pelo backbone, ou jogar para o roteador 1, 2 e 3. Aqui no meu projeto, essa minha rede Wi-Fi está na região 3. Ó. E aí eu tenho três opções. Eu posso jogar isso aqui para essas interfaces aqui, que seria a VoIP, ou a câmera, ou o meu link de dados. Eu vou jogar aqui para IPCAM, né? Então, para essa estrutura aqui, ó.
Então, o que eu vou fazer agora aí para resolver esse meu problema de rota aqui, ó? Então, eu vou estar dizendo aqui para o meu multilayer, ó, conft iproute, aquela minha rede de câmera, ó, que tem o endereço 150.100.223.192 e a máscara barra 29, ó, 255.255.248 aqui, ó. Então agora você encaminha para uma dessas interfaces aqui, ó, do roteador 3. E aí eu posso direcionar aqui. Eu não quero maximizar aqui só para mostrar, ó. São justamente essas de baixo. Tem a opção da Fast, Giga ou 0/0. Eu vou usar 0/1, que é o tráfego de câmera, ó. Então vai encaminhar para o endereço aqui, ó, 150.100.223, ó, 150.100.223, 148. 148. E do WR para salvar. E aí vamos ver. Agora a ideia é que vai montar a tabela, né? E aí eu já tenho que ter uma resposta aqui do meu servidor lá com a minha VLAN. Aí tem a questão da ó, respondeu, né? Então tá aqui, ó. Teve ali provavelmente a montagem da tabela ARP, ó. Mas agora o meu servidor IoT está pingando na minha VLAN 2 lá da Rua das Encantadas, né? Então eu tive que criar uma rota desse multilayer para cá e aqui do roteador da região 3 pro assinante 48, que é onde foi instalado o meu Wi-Fi público. Então está respondendo. Com isso eu já consigo se registrar na câmera. Isso aí já é um passo bem importante aí. Então aqui, eu vou até anotar aqui no meu setor de operação e manutenção também, né? Porque aí eu vou ter aqui as câmeras. Então vamos pôr aqui Wi-Fi R3 Encantadas. O endereço da minha vela 2 é o 150.100.223.198/29. Isso da minha vela 2, mas no meu roteador R3, que é onde eu posso acessar ele remotamente, já vamos fazer isso daqui a pouco, ele é o 150.100.220.61. Por que ele é o 220.61? Porque ele até vou colocar aqui também, ó. Ele é o assinante 48 na minha região 3. Então já fica bem documentado aí. E agora eu vou registrar as minhas câmeras, né? Então aqui, ó, eu até deixei anotado e para eu registrar aqui no meu servidor, eu pus na hora que eu fui criar lá, né? Então se você entrar aqui no servidor em Services e IoT, ó, ele vai aparecer, ó, foi criado o usuário Gustavo e a senha password aí can123. Então eu vou lá agora na minha região aqui, ó, Iguapé. E aí vamos registrar as câmeras. Então vamos aqui em config. Aqui, ó, já nesses settings aqui, já no principal, ó, vou colocar DHCP. E ele vai receber um IP local, né, que seria aqui provavelmente 193. E aqui em servidor remoto, ó, eu tenho que colocar o endereço do meu servidor IoT. E aí o usuário e senha. Vamos só buscar lá no provedor lá. O meu servidor IoT tem o endereço aqui 150.100.223.158, né? Aqui na Vila 2, ó. 223.158. Até eu já vou deixar conectado aqui. Então vamos lá para Guapé.
Então, o endereço do servidor 150.100.223. Não, mas não é o endereço do multilayer. Estou só corrigindo aqui, não é o endereço da VLAN, é o endereço dele aqui, ó. 145, isso. Então, isso, o endereço do meu servidor é o 150.100.223. Senão ele vai registrar no multilayer. Aí não vai funcionar, né? No servidor. Então, 223.145. Agora está correto. Então, voltando lá, Guapé, região 3, 145. E aí, Gustavo Can 123. Então, eu até vou copiar aqui que eu vou usar nas outras câmeras. E conectar. Ó, deu refresh, então é sinal que conectou, deve aparecer lá no meu servidor IoT. Eu já vou fazer aqui na próxima também, ó, o mesmo procedimento na câmera 2. Então vou aqui em config, fast. Pode ser aqui no settings, né? Então DHCP. Esperar ele pegar um IP. Receber o IP, agora a mesma coisa, ó, servidor remoto. Aqui o endereço, Gustavo Can 123. Connect. Então a câmera 1 já está ok. Ó, tá ali com o IP câmera, se registrou. Enquanto a 2 vai fazendo lá o registro, eu já vou na 3, ó, config, settings, DHCP, receber o IP, servidor remoto, e aqui Gustavo e Can 123. Refresh ali, sinal que conectou. Vamos ver a 2 aqui. Tentar novamente a 2, que demorou um pouquinho. E vamos aqui na 4 enquanto isso. Então vou aqui em config, settings, DHCP. Receber o IP, servidor remoto, Gustavo Can 123. Refresh aqui, sinal que conectou também. Vai ser minha câmera 2 aqui, conectou também. Ó, a princípio todas estão conectadas aqui, lá no meu servidor. Então, para finalizar essa parte 1 aqui, então eu vou lá no meu servidor ISP. Ó, eu vou acessar o meu servidor aqui, ó, do setor de operação e manutenção, né, onde fica o meu suporte técnico aí, ó. Então, vou até colocar aqui, né, agora a gente tem bastante informação aí. Então, aqui eu pus como que eu faço para acessar o terminal. Já vou aproveitar aqui, ó, servidor IoT. Aí ele é uma interface web e ele tem o endereço dele, né? O 150.100.223.145. Que é a principal forma de acesso nele. Então eu vou pegar aqui um computador, ó, desktop. Agora eu vou no navegador. E aí vou fazer aqui, ó, 150.100.223.145. Ó, abriu o meu servidor. IoT, só que eu estou acessando ali do meu setor de operação e manutenção. Gustavo Can 123, que é a senha que eu tinha configurado. E aí vai aparecer as câmeras registradas aqui, ó. Dos meus assinantes, ó, está aqui, ó. As câmeras Wi-Fi lá da região de Encantadas.
né? Então, se eu acessar aqui, até vou colocar aqui ó, que eu estou visualizando. E aí, se eu for verificar lá na minha região 3, então vai estar aqui, ó, esse link aqui está em vermelho aceso, né? Então ele vai estar gerando um tráfego ali, ó. Isso eu estou acessando lá do meu provedor. Desligo aqui, apagou, e aí a mesma coisa as outras ali, né? Cantadas 3 aqui, ó. Por exemplo, vai acender luz aqui, ó. Então acendeu, também está funcionando aí. Desligar. E fazer um WR para salvar ali. E aí, finalizando esta parte 1 aqui, o acesso remoto, né? Então eu vou configurar aqui um acesso remoto para que eu possa configurar este meu roteador lá do setor de operação e manutenção, né, que foi justamente o que eu fiz na aula anterior. Então, aqui eu já deixei salvo, é bem simples, basta te rodar o script aqui, ó. Então eu vou rodar esse aqui primeiro, ó, username. Lembrando que isso aqui eu uso quando é o modem normal do meu assinante, né? Então eu vou colocar só isso aqui, ó. Tem até o tutorial lá da aula passada. E daí ele vai pedir a chave com 2048 bits ali, né? Então vou aqui no meu roteador, conft, ó, e vou rodar aqui meu script. Ele vai pedir uma chave, eu vou pôr aqui 2048. Próximo passo são os parâmetros do SSH. Então vou fazer um Ctrl C aqui. Ao invés de digitar, né, vamos rodar script lá no meu roteador aqui. Paste. E, ó, ele já dá um WR no final, já salvou. E aí, a ideia é que eu consiga acessar lá do meu setor de operação e manutenção esse roteador aqui, ó. Então vamos lá nele. ISP, operação e manutenção. Ó, lembrando que para eu acessar ele é este endereço aqui, ó. Endereço do R3, 150, 100, 220, 61. Então eu vou pegar aqui qualquer um dos computadores. Desktop, prompt de comando. E aí fazer aqui, ó, tá até anotado aqui o exemplo, ssh-l espaço, ssh-l espaço, OEM Gustavo, que é o que está lá no meu script. E aí o IP 150.100.220.61, que é o que está anotado aqui, ó. Então dei enter ali, ele vai tá montando a tabela ARP, ó, pediu o password, tá ali em maiúsculo teste 1, 2, 3. Então dei enter novamente ali. Ó, e acessou, né? Tá demorando um pouquinho aqui a conexão, já tá um pouco pesado o Packet Tracer, mas eu já estou dentro aí do meu roteador lá da região de Encantadas do Wi-Fi. Então fazer um WR aqui para salvar. E também daí vou salvar a minha simulação aqui. Então WR salvando. Salvar aqui o Packet Tracer.
E aí, na parte 2, na próxima aula, para concluir essa parte aí da rede pública, então a gente vai fazer a configuração destas, as câmeras já estão funcionando, e aí o objetivo da próxima aula é a gente ativar aquelas interfaces DOT e Radio, e aí a ideia é que cada assinante venha, se conecte, possa acessar. Evidentemente, como são muitos assinantes, a gente não tem IP público, aí a gente vai trabalhar com aquela ideia do CGNAT, então a gente vai pegar os IPs reservados, fazer a configuração, os DHCPs para cada um dos canais. Então até a próxima aula e tchau.